Jesus Cristo, que dissestes: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Oração pela paz. Oração pela paz. Oração pela paz. Oração pela paz. Jesus Cristo, que dissestes: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Oração pela paz. Meus queridos irmãos, a liturgia da palavra, durante este tempo da Quaresma, ela todos os dias tem um tema central que nos convida a refletirmos a nossa caminhada quaresmal. E o tema de hoje é bastante pertinente, a novena de São José, pois tem tudo a ver com São José. O tema de hoje é justamente a oração. São José é o modelo de homem da oração, porque e também em suas angústias ele pôde confiar em Deus. Colocou-se diante de Deus e ele viu, o quanto Deus atendeu, O salmo que nós cantamos hoje: naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor, nós poderíamos aplicar e colocar na boca de São José, porque São José foi aquele que passou por muitas angústias, mas Deus sempre o escutou. Ele confiou em Deus. Com certeza ele foi com muito medo, diante de tantas realidades que Deus o pediu. Mas ele confiou em Deus. Na primeira leitura de hoje, nós escutamos um trecho do livro de Esther. E Esther, ela é aquela que está vendo o seu povo ser entregue nas mãos dos malfeitores. O seu povo está prestes a ser exterminado. Esther era uma rainha. Ela foi justamente casada com um rei que não era do seu povo. Mas o rei se encantou com a beleza dela, que é a leitura que nós costumeiramente escutamos no dia de Nossa Senhora Aparecida, O rei se encantou com a beleza de Esther e quis casar com ela. Ela casou com o rei, mas justamente pensando no seu povo. Quis agradar o rei para que, de certa forma, ela pudesse conseguir beneméritos para o seu povo. E assim aconteceu, Esther, ela já estava casada e ela viu, um oficial lançar um edito da qual o seu povo seria exterminado. Esther, ela estava com uma grande angústia em seu coração. Mas antes dela recorrer ao seu marido, que era o rei, e pedir pelo seu povo, ela vai até Deus.
chama algumas de suas criadas e pede que juntem-se a ela, justamente para intercederem a Deus, para que tenha benevolência do seu povo, para que o rei atenda ao seu pedido e não destrua o seu povo. Aí está uma grande lição para nós, meus irmãos. Às vezes nós estamos angustiados por tantas coisas, né? Tantas coisas no dia a dia nos tira a paz. Às vezes uma doença, às vezes uma falta de trabalho, às vezes alguém dentro da família, né, que não está no caminho do Senhor, né, que não quer escutar os ensinamentos que nós damos, né, não quer saber de nada. E quantas angústias vão aparecendo ao longo do nosso caminho. Quantas situações às vezes nos tira a paz. Assim como essa situação estava tirando a paz de Esther. Ela estava com angústia porque afinal ela queria salvar o seu povo, né? Ela tinha piedade do seu povo, tinha compaixão. E ela vai lá, se prostra diante de Deus, clama a Deus em sua oração para que Deus seja benevolente, para que Deus faça com que o rei, que era um homem maldoso, escutasse a sua prece. Às vezes, meus irmãos, nas nossas angústias do dia a dia, nós recorremos a muitas pessoas. Às vezes falamos até com pessoas que não têm nada a ver com a nossa vida. Mas às vezes esquecemos de recorrer a Deus. Esquecemos. Fazemos a nossa oração lá, Pai Nosso, Ave Maria, a nossa oração simples quando acorda, mas eu vou pedir ajuda para outras pessoas. Vou fazer outras coisas. Às vezes falta de nós uma oração sincera. E não só a oração de repetir, né? Claro, as orações de repetição têm um grande valor, né? Tem um grande conteúdo justamente para que nós possamos crescer na nossa fé. Mas às vezes Deus espera de nós um coração sincero. Deus nos conhece, é claro. Deus sabe de tudo que nós precisamos. Mas Ele também espera que nós falemos com os nossos lábios aquilo que nós estamos precisando, aquilo da qual nosso coração está angustiado, aquilo que realmente muitas vezes recorremos a outras pessoas. Deus espera que seus filhos abram a boca, e abram a boca em prece. Abra a boca em prece, em pedido, mas um pedido sincero. Um pedido realmente que seja agradável ao coração de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, hoje no Evangelho, né, ele fala também sobre a oração, né? Batei e vos será aberto, pedi e recebereis. Precisamos bater na porta do Senhor. E precisamos também aceitar aquilo que Ele nos dá. Porque às vezes, meus irmãos, nós pedimos, mas nós não queremos aceitar aquilo que Deus nos dá. Achamos que Ele tem que fazer segundo a nossa vontade, segundo aquilo que nós pensamos. Às vezes não aceitamos os desígnios de Deus em nossa vida. Às vezes, por exemplo, tem uma pessoa doente lá na nossa casa, ou está no hospital, e está sofrendo muito. Às vezes nós pedimos a Deus que Deus tenha compaixão e tenha misericórdia daquela pessoa. E até aquela pessoa acaba morrendo às vezes. Nós falamos, nossa Deus, como você foi injusto. Tem pessoas que até se revoltam com Deus, porque aquela pessoa morreu. Mas todos nós um dia não morreremos? E nós não acreditamos que a morte também é uma compaixão de Deus na nossa vida? E que a morte nos levará à salvação e à ressurreição? Por que tememos às vezes quando Deus é compassivo com aquela pessoa e faz com que ela morra? Faz com que ela deixe essa terra? Por que às vezes não escutamos os desígnios de Deus? Batei e vos será aberta. E às vezes não será aberta a porta conforme a nossa vontade.
mas sempre será conforme a vontade de Deus. São José nos ensina muito isso, né? São José, com certeza, ele queria se casar e ele queria ter uma família tranquila, como muitas outras famílias, com a sua jovem, a Virgem Maria. Mas Deus muda assim a vida dele por inteiro. Primeiro Deus dá um filho para a Virgem e diz que ele vai ser pai. Ele fala, mas como assim se eu não tive relação nenhuma? E ele apenas confia em Deus. Por ser um homem justo, ele confia. Ele não faz nada, mas ele espera em Deus porque sabe que no tempo certo Deus será. E Deus envia um anjo, um mensageiro para ele, para explicar o que estava acontecendo. Que era desígnio dele e não era desígnio da vontade de José. E São José apenas acolhe, né? Pensa, o menino nasceu, com certeza, né, sabendo que ele seria o salvador do mundo, né, com certeza José, como um bom marceneiro, um bom carpinteiro, né, ele queria fazer o melhor berço para o seu filho, o melhor guarda-roupa, a melhor casa. Mas ele não teve oportunidade de fazer isso. Seu filho teve que nascer numa manjedoura, na pobreza, entre os animais. Mas São José não se revolta com Deus. São José acolhe a vontade de Deus. E depois, imagina, ele estando lá em Belém tranquilamente, daqui a pouco tem que pegar o menino e sua mãe e tem que fugir para o Egito. E ele apenas acolhe a mensagem do anjo e assim o faz. Se nós rezamos para São José, meus irmãos, pedindo a providência dele, que ele seja um intercessor junto a Deus, porque nós muitas vezes não temos um coração que nem o dele? Um coração capaz de acolher a vontade de Deus como Deus quer. E se às vezes nós não entendemos, como com certeza muitas vezes José não entendeu o que era a vontade de Deus, mas ele apenas acolheu e fez. E depois ele viu qual era o desígnio de Deus. Às vezes temos que ser assim. Às vezes nós temos que escutar a vontade de Deus no escuro, sem saber, né, para que Deus quer aquilo. Apenas acolher a vontade de Deus. E no tempo certo ele dará uma resposta. No tempo certo ele falará porque ele fez aquilo. Nós, celebrando a festa desse grande intercessor, né, o grande Pai de Jesus, mas também o patrono da igreja, nós possamos crescer na confiança a São José. E também muito mais na confiança da nossa oração. Não seja uma oração vazia da boca para fora, mas seja uma oração conforme as nossas necessidades. E conforme aquilo que Deus deseja. Acolher o que Deus deseja como resposta da nossa oração. Acolher apenas. Deixar que Deus faça, que Deus haja. Porque Deus faz muito melhor do que nós esperamos. Deus faz muito melhor do que nós pedimos. E que a nossa oração não seja uma oração perniciosa, não. Né? Jesus fala, pedi e recebereis. Batei e vos será aberta. Deus sempre nos atende, meus irmãos. Só não nos atende quando a nossa oração não é verdadeira. É uma oração perniciosa, porque nós queremos muitas vezes o mal do outro, né? Às vezes, né? Aquele lá é meu inimigo. Tomara que ele caia, tropece e quebre a perna. Oxe, que oração é essa? Deus ensinou, né, que para os nossos inimigos nós temos que rezar, fazer o bem para eles. Isso sim é uma oração verdadeira. Que a nossa oração, cuidado, que às vezes, né, nós temos essa intenção perniciosa na nossa mente e no nosso coração. Né? Que o outro se acabe, que o outro seja destruído, que o outro, né, encontre o mal. Mas Deus nunca é o mal para nenhum dos seus filhos, né? Afinal, Ele faz nascer a chuva, faz nascer o sol para todos. Para todos. O sol nasce todos os dias e Deus não pondera, para esse sim, para esse não. Para todos Ele dá o sol, para todos Ele dá a chuva, para todos Ele dá coisas boas.
Então, nós muitas vezes precisamos rezar para que o outro se converta, para que o outro mude, mas também para que nós mudemos. Porque às vezes nós esperamos que o outro mude. É meu marido que precisa mudar, é minha mulher que precisa mudar, é meus filhos que precisam mudar. E eu preciso mudar em quê? Essa quaresma é tempo oportuno também de conversão. E conversão significa mudar, mudança. Todos nós precisamos de mudança. Eu estou na igreja há 90 anos. Mas será que nesses 90 anos você é um bom cristão? Você se tornou realmente uma imagem de Cristo? Todos os anos nós precisamos de mudança. O cristão é convidado a mudar sempre, não só no tempo da quaresma. Claro, neste tempo da quaresma nós somos chamados a intensificar o nosso jejum, intensificar a nossa caridade, justamente para que ela nos ajude a mudar, a sermos pessoas novas. Mas não significa que nós precisamos de conversão o ano inteiro. Precisamos. Toda a vida, enquanto Deus não nos chamar em sua misericórdia, nós precisaremos de conversão. Precisamos ser mais cristãos, para que cada vez nos tornemos a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Que São José, nosso santo padroeiro, este modelo que foi dado para toda a igreja, ele nos ajude a crescermos na fé, ajude a entendermos o projeto de Deus na nossa vida e, sobretudo, acolhermos a vontade do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa existência e sobre tudo aquilo que nos acontece.